Boa noite. Hoje iremos entrevistar o professor Luiz Quintanilha. Ele é graduado em Ciências Biológicas na modalidade médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, mestre em Fisiologia e doutor em Radiologia pela mesma universidade. Ele possui PhD pela Universidade de Yamaguchi, no Japão, e está realizando seu pós-doutorado em Educação pela PUC, Paraná. Hoje em dia, ele atua como professor da pós-graduação da Unifax, é professor e coordenador científico da Faculdade de Medicina da UniFTC e faz parte do núcleo docente estruturante das faculdades integrantes do extremo sul da Bahia, a Unisul Bahia. Além de ser professor avaliador de curso do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES-INEP do Ministério da Educação. Então, professor, durante sua graduação em Ciências Biológicas, em qual momento o senhor percebeu que docência e pesquisa seria a área que o senhor gostaria de atuar? Primeiro, boa noite, Júlia, Ana, Natan, obrigado pelo convite. Fico honrado aí por vocês terem lembrado do meu nome. Essa minha vontade de participar, né, de atuar na área de docência, ela se deu na época do doutorado, mas por necessidade mesmo. A gente sabe que no Brasil a pesquisa não é muito valorizada e eu desde cedo, já bem antes disso, já comecei a trabalhar, né, para ter um dinheiro extra. A família já não podia me dar me ajudar muito. Então eu tive que começar desde antes da graduação. Na graduação mantive, no mestrado também trabalhei por fora e no doutorado já com título formal, né, de pós-graduação stricto sensu, eu recebi um convite para atuar no centro universitário lá no Rio de Janeiro. Foi minha primeira experiência e o que me encantou naquela época foi o grupo de professores que estavam lá. Então a gente viajava 1h30, 2 horas para chegar nesse centro universitário e o assunto na ida e o assunto na volta envolvendo docência, né, o ser professor foi bastante estimulante e esses meus colegas, né, até hoje, sou amigo deles, eles estão brilhando aí em toda a parte do Brasil e até do mundo. Então foi essa minha primeira oportunidade foi já no meio do doutorado, quando o CNPq permitiu que a gente fizesse isso, né? E falando ainda sobre a sua graduação, durante esse período, o que é que mais te marcou, uma memória importante, ou uma fase boa? Toda a graduação foi uma fase boa. Desde a entrada, né? Vocês sabem muito bem como a gente fica feliz quando a gente entra. Eu tive a honra de no Rio de Janeiro, na época, tínhamos 2 faculdades de biomedicina só, que era a Unirio, que era a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e a UFRJ, né, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de passar nas duas e o meu professor, na época, recomendou a UFRJ pela grandeza, né, pelas oportunidades que lá eu teria. E desde a entrada na UFRJ, o curso era pequenininho, então os amigos que eu fiz, que eu tenho até hoje, e especialmente no laboratório de fisiologia cardíaca, com a minha professora Regina Goldenberg, que foi a minha mãe científica, né, até hoje foi, foi uma fase muito boa. Na minha iniciação científica para frente, foi quando eu decidi realmente que biomedicina era mais a minha cara. E dos projetos que o senhor participou, assim, qual foi o que o senhor mais gostou de participar? Sem dúvida, o de trabalhar com células-tronco para hepatopatias crônicas, né, para cirrose hepática. Esse projeto eu peguei no início lá no laboratório, é um laboratório de cardiologia. Então todos os projetos lá era da pegada de cardiologia. Então a professora Regina, ela tinha um vínculo com o hospital universitário e aí teve essa oportunidade de fazer um grupo de hepatologia. E aí eu estava molecote ainda lá, iniciação científica, ela me convocou para ser um dos integrantes e daí para frente muitas portas se abriram, né? A células tronco encantador, estava no auge, né? Na crista da onda na época, então tinha investimento, tinha notoriedade, chamava a atenção das pessoas e isso me abriu muitas portas, inclusive para o mestrado, para o doutorado e para o meu pós-doc.
Então, esse projeto de células-tronco em hepatopatias, sem dúvida nenhuma, foi o mais importante. E, baseado nessa sua experiência em docência e pesquisa, quais melhorias que o senhor propõe para essa área? Quais melhorias que essa área deveria ter? Investimentos, né? Assim, para pesquisa, sem dúvida, investimentos. Fazer pesquisa não exige investimento, não é barato fazer pesquisa, mas ela é super importante. A gente está vivendo um momento agora que mostra toda a importância dela, não só na realização de pesquisa de qualidade, como também na interpretação de ciência que a gente também não consegue interpretar. Então, investimentos financeiros e também de tempo e dedicação, né, das instituições no cunho científico, na formação científica dos alunos, pensar ciência. Eu acho que está um pouco deficitário em boa parte das instituições. Acho que isso era um olhar que os gestores deveriam ter. E a valorização dos professores, e especialmente dos professores do ensino básico. Eu nem estou nesse grupo, mas eu acho que eles deveriam ser ainda mais valorizados do que eu, que já estou no ensino superior, né? Enquanto a gente não formar jovens capazes de escrever bem, de interpretar as coisas, de fazer cálculos, de dialogar, de pensar, de criticar opiniões, de ter opinião própria, interpretar texto, a gente está fadado ao fracasso como sociedade. Então, acho que os professores do básico, do ensino fundamental e médio, deveriam ser mais valorizados e, consequentemente, nós do ensino superior também. Muito bem, professor. Então, mudando um pouquinho o tema, a gente sabe que o senhor possui PhD pela Universidade de Yamaguchi, no Japão. E, assim, a gente gostaria de saber o que te motivou a sair do país e se arriscar, né, nesse novo local que possui uma cultura e leis totalmente diferentes da nossa. Ana, essa história do Japão foi meio do nada também. Mais ou menos do nada. Quando eu tinha esse meu projeto de células-tronco, eu lia muitos artigos de dois grupos, um grupo escocês e um grupo japonês. Eu conhecia os autores pelos nomes, né? Então, todos os seminários eu apresentava daqueles grupos, eu procurava artigos daqueles grupos. E quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, eu entrei em contato com esses dois chefes de laboratório, o escocês e o japonês. Ambos me responderam, eu não pedi nada, né? Eu só agradecia a motivação, que eles eram um espelho para mim, apresentei meus trabalhos. E aí ambos me responderam. O escocês viria para o Brasil naquele mesmo ano, no final do ano, e a gente marcou de se encontrar, ele tinha inclusive um encontro com a minha chefe, e o japonês começou a me fazer perguntas, eu respondia as perguntas, ele me perguntava, eu respondia, até o momento que ele me convidou para trabalhar com eles, né, desenvolver um projeto. Confesso que, de fato, é um pouco, no primeiro momento, aterrorizante, né, do outro lado do mundo, cultura diferente, uma língua que você não desconhece, né, uma grafia diferente, tudo muito diferente, mas, de novo, né, confesso que eu fiquei um pouquinho receoso, mas, de novo, a minha chefe lá da época, né, que minha mãe científica, ela meio que me forçou aí. Aconteceram coisas também que me fizeram repensar. Eles fizeram uma outra proposta mais interessante e eu fui, né? Eu acho que esses riscos a gente tem que correr, porque senão a gente não evolui, a gente fica parado na mesma zona do conforto. Então, isso foi o divisor de águas da minha vida. E vou te falar, Ana, voltar para o Brasil e para a Bahia foi ainda mais desafiador do que sair do Brasil para ir para o Japão. E depois que você se acostuma lá, para você voltar para cá, você acha que é a sua casa de novo, mas não é fácil, não. Todas as mudanças são complicadas, mas se você tem um propósito, eu acho que você tem que se agarrar ao propósito, e se aquilo fizer sentido para o seu objetivo, tem que meter as caras mesmo. Que ótimo, professor. A gente tem certeza que foi uma experiência incrível e única na sua vida. E a gente gostaria de saber um pouquinho, assim, entre tudo que o senhor passou lá,
Uma experiência profissional que o senhor passou que tenha sido incrível, assim, que o senhor, assim, de todas, a gente tem certeza que todas foram ótimas, mas uma coisa que você, sabe, você se impressionou bastante por lá. Experiência de vida lá no Japão? Né? Queria saber alguma experiência profissional, mas pode ser de vida também. Profissional. Profissional. Experiência profissional, basicamente, é o que a gente meio que já conhece, né? É a organização que eles têm, a educação que eles têm, eles são workaholics mesmo, né? Eles, a qualquer momento do dia ou da noite, então, se eu chegasse no laboratório, eu encontrava pessoas lá trabalhando. Então, é, alguns médicos de plantão largavam plantão para ir lá fazer seus experimentos, voltavam. Então, a qualquer hora, eu já cheguei lá de madrugada e tinha gente trabalhando. Então, assim, essa dedicação que eles têm ao trabalho e a seriedade que eles levam, né? Isso foi muito marcante. E a experiência profissional que eu tive foi o trabalho que eu fiz lá deu tão certo e eles me colocaram num patamar, né, de importância dentro do laboratório e me proporcionaram várias experiências deslumbrantes. Por exemplo, esse escocês que eu falei lá antes, né, que era o meu outro ídolo científico, ele foi convidado para ir para o Japão, para a nossa universidade, e eu fui o cara lá, um dos caras, né, que fez essa sabatina no congresso que ele participou. Então, a gente sentou junto no jantar. Então, assim, várias experiências fantásticas. Eu não conseguiria listar uma só. Então, são inúmeras. Entendo, professor. E indo para o extremo oposto, uma dificuldade que o senhor achou assim, muito grande ao chegar lá, uma dificuldade profissional e pessoal. Profissional, pouca. Assim, eu acho que, Ana, quando a gente quer muito fazer a coisa e a gente é capacitado para isso, a gente se dá bem em qualquer canto do mundo. Então, se você for honesto, né, com as suas coisas, se você for dedicado no seu trabalho, se você tiver com tesão em fazer aquilo ali, pode te botar no Japão, na China, na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Austrália, e você vai se dar bem. Então, profissionalmente, poucos problemas, mas na língua mesmo, né? Eu tinha que fazer pedidos na língua deles, as pessoas que me atendiam não falavam inglês, essas coisas, mas sempre tinha muita gente disposta a ajudar, eles são muito solícitos. E dificuldade de vida, ficar, ficar longe do carnaval e da praia e ver e o Flamengo jogava de madrugada lá, né? Não podia ver. Que ótimo, professor. Mais uma coisinha que eu gostaria de saber. O que o senhor percebeu de diferença assim, entre os protocolos e organizações de laboratórios do Japão e do Brasil? É, olha, não tem muita diferença não, assim, de como funciona os experimentos, o que a gente faz. A diferença é o ritmo deles, que é mais acelerado, o ritmo de fazer as coisas, né? Eles fazem múltiplas coisas ao mesmo tempo. E eles têm uma estrutura muito melhor de fornecimento, de investimento. Então, eu precisava de um regente, eu justificava o pedido, fazia o pedido, 2, 3 dias o regente chegava lá, independente do quão do preço daquele medicamento, né? Daquele insumo. Então, os equipamentos, os insumos para fazer ciência, eles estavam muito disponíveis. Então, a gente pensava no experimento, ou se eu fizesse experimento, eu vou conseguir uma resposta muito legal, muito massa. Falava com o seu chefe, ele validava, fazia a solicitação, que eu tinha um modelo lá, né? Eu só mudava as coisas que tinha que mudar, as pequenininhas, e ligava para o rapaz que era o nosso fornecedor, ele dava um prazo, o prazo nunca passava de uma semana, chegava tudo lá, pum, a gente botar o experimento para frente. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não é possível, né? A gente tem que dar nó em pingo d'água, e lá não, a facilidade é muito maior. Bem, agora sou eu que vou perguntar para o senhor, viu? Meu nome é Natan e a minha primeira pergunta é: olhando a sua trajetória profissional até hoje, o que o senhor teria mudado? Nada, absolutamente nada. Se o senhor precisasse optar por outra especialização dentro da biomedicina, qual seria e por quê?
Cara, quando eu me formei, logo que eu me formei, eu e um grande amigo meu, que inclusive foi o cara que me chamou para dar aula, né, para entrar na docência de pesquisa, eu e ele, antes disso, a gente fez pós-graduação em acupuntura. Então, a gente pensava em seguir um estilo mais zen da biomedicina. Ou acupuntura, ou algo relacionado à fisiologia, que hoje tem fisiologia do exercício, né, no conselho, entre as habilitações. Antes não tinha fisiologia humana, fisiologia animal, fisiologia comparada, se não me engano, várias fisiologias. Provavelmente eu ia para a área de fisiologia ou para a acupuntura que eu já tinha iniciado. Ok. E se o senhor pudesse recomendar algum artigo de sua autoria para o nosso público que está olhando aí o senhor, qual seria? Cara, tem um artigo que não é de minha autoria. Quer dizer, eu sou um dos autores, né, mas eu não sou o autor principal, mas que me deixou muito emocionado quando foi publicado, porque ele conta a história, esse artigo, em síntese, né? Ele conta a história das pesquisas com células-tronco em cirrose hepática desse grupo japonês. Então, desde os experimentos em camundongos até os testes clínicos que eles fizeram, inclusive multicêntricos com a Coreia, né? Com a instituição coreana. E nesse timeline que eles fazem esse artigo, tem uma subseção que é específica do meu trabalho. Então, eu estou lá no meio de um montão de japonês que fizeram várias coisas muito legais e eu tenho, além dos meus artigos citados nesse trabalho, eu tenho também uma mini sessão especial que é para falar de um trabalho que eu realizei de maneira completamente independente lá, que foi muito valorizado. Então, esse, na época de Telas-Tronco, eu não sei se eu recomendaria, porque nem todo mundo tem a mesma. Eu falo de maneira enviesada, mas é o que mais me emociona. Tem outros que foram mais marcantes, mas esse é o que mais me emociona. E é, depois eu entrei na área de docência, né? Mergulhei a fundo. Vocês falaram, né? Estou fazendo pós-doutorado agora em educação. Na parte de educação, o meu primeiro artigo, que foi o que abriu a porta, que me fez pensar em fazer educação de maneira firme, foi um que eu avaliava o uso de ferramentas comuns que a gente usa sempre, né? Facebook, Instagram, YouTube, na, no processo de aprendizagem da geração de vocês. Então, esse artigo eu fiz sozinho, fiz, né? Testei com os meus alunos, tive uma amostra enorme, fiz sozinho, ganhei um prêmio na instituição que eu trabalhava, e a partir desse prêmio eu me empolguei para publicar esse artigo. Ele foi aceito numa revista boa, nacional, né? Boa, e a partir daí mergulhei de cabeça. Então, na época de pesquisa em células-tronco, esse japonês, depois eu passo o nome se vocês quiserem, e Ok, depois que eu entrei para a docência, esse é meu primeiro que avalia essa inovação pedagógica com o uso de ferramentas que servem para outras coisas, né, como as redes sociais e streaming. ok. E, por fim, qual é o conselho que o senhor daria para os jovens na graduação que desejam seguir a área da docência e da pesquisa, principalmente nessa época que a gente vive, onde os recursos são cada vez mais escassos, ano após ano? É. Primeiro é se dedicar, né, na graduação. E mais importante do que se dedicar na graduação, você buscar coisas fora. Porque a faculdade, ela por si só, ela não vai te dar o diferencial. Você vai ter uma formação base ali, mas o que vai te formar mesmo é a parte prática na hora que você bota a mão na massa. Então, se você já tiver um foco em pesquisa e docência, é você procurar, independente da instituição que você esteja, algum professor que faça pesquisa, que precise de alguém para ajudar, né? Que ele te invista em você, ensine a fazer pesquisa. Se não estiver na sua instituição, tenta fora, manda 300 mil e-mails para todo mundo, bate na porta. Só mandar e-mail não adianta, tem que ir lá, bate na porta, pergunta, vê se tem vaga. Fica sempre atento, porque é a hora que você vai efetivamente aprender. Então, a dica que eu dou é meter as caras aí, tá? Botar o pé na porta de tudo quanto é lugar que você queira muito trabalhar, pesquisar as pessoas que potencialmente podem te ajudar, né? Aquelas pessoas que te admiram e que você admira, né? Não te admiram, né? Um dia podem te admirar, mas que você admira,
vai lá, seja sincero, diz que você admira aquela pessoa, que você quer muito trabalhar lá. Uma hora uma porta se abre e a partir da primeira que se abre, outras se escancarão, desde que você se dedique firmemente àquilo ali e você trabalhe com honestidade. Trabalhar duro, sendo honesto, com tesão no que você faz, ninguém para mais você. Ok. Bem, então eu dou por encerrada a entrevista e agradeço ao senhor por disponibilizar um pouco do seu tempo para o nosso projeto. Ana, Júlia e eu agradecemos muito ao senhor, viu? Muito obrigado, desejamos para o senhor muito sucesso, ainda mais na sua carreira. Muito obrigado. Obrigado. Só uma mensagem de despedida aí, então. Obrigado, Natan, Júlia, Ana. Mandar não sei se vai ficar gravado isso, mas mandar um beijo carinhoso aí para a professora de vocês, Tanira. Tanira é inteligente, gosta é muito amiga, agora é triatleta ainda, minha ídola, né? Manda um beijão para ela, tenho um maior carinho por ela e a gente se vê em breve. Pode deixar. Obrigado. A gente agradece, professor. Tenha uma boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Obrigado.